Ciúme é uma prova de amor. Você acha isso? Ou será que é insegurança? Pode ser um sinal de insegurança. Depende. Será? Eu sou a Sandy e esse é o Giliar. E a gente vai falar sobre ciúmes. Ciúme é um tema que todo mundo meio que sente uma certa dor, já passou por isso, já viveu, seja sentindo, seja sofrendo ciúme, né? Alguém que sentiu pela pessoa, né? Então é um tema bem, digamos assim, dentro da nosso dia a dia, né? O que é o ciúme? Sabe, eu acho que a primeira pergunta, a base é o que é. Pronto, primeiro, o que é esse ciúme, né? Vamos olhar a definição, que seria mais ou menos o receio de perder o outro para uma outra pessoa, ou aquele, talvez até um objeto, não? Às vezes não é nem pessoas, às vezes tem ciúme até de coisas assim, o objeto está sendo utilizado por outra pessoa, né? Então, assim, ciúme é uma coisa ampla, né? Mas os relacionamentos são voltados a pessoas. Sim. Então, basicamente seria esse sentimento negativo que vem quando você sente que o outro está deixando você de lado e te trocando por uma outra pessoa. Ô, lindo, queria comer alguma coisa diferente hoje. Tá ligado, Fernanda? Ela também tem do brownie. O vídeo acaba quando alguém se ciúme. Posso começar? Hoje eu conversei com a mãe. Ó, esse facão aqui é pra quem dá em cima do meu velho, ó. É bom que é quente, que se algum vier pra cima do meu velho, eu... E de onde é que surge? Surge através do relacionamento? A pessoa nasce com ciúmes? Isso é algo instintivo, animal, genético? O que é? Essa é uma boa pergunta, tá? Eu diria que todo mundo tem ciúme, tá? Assim, por quê? O que é que causa o ciúme? Geralmente o ciúme é causado por uma insegurança. Todo mundo é inseguro. E como todo mundo é inseguro, naturalmente vai haver um ciúmezinho ali acontecendo, certo? Então, existe um medo fundamental na gente, que é o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, são traumas fundamentais. E como todo mundo tem esses traumas, então todo mundo tem um grau de ciúme quando percebe que está sendo trocado por outro, o outro está deixando. Então, essa pessoa que diz que não tem ciúme, eu não sei se isso existe. Talvez é a que mais sente. Ela às vezes está desconectada de si mesma. Assim, é normal sentir um certo ciúme ali, tá? Por conta dessa condição pré-existente que é os nossos traumas iniciais aí da nossa vida, de abandono, de rejeição, né? Então a gente, sim, é normal sentir ciúme e a origem é por aí, tá? Esses traumas anteriores. Aí assim, se o relacionamento, você pode sentir ciúme no relacionamento, você pode começar a sentir ciúme porque, eu nunca senti ciúme na minha vida, comecei a sentir ciúme com tal relacionamento. Né? Tem essa questão, né? Sim, os relacionamentos podem agravar, digamos, esse ciúme que estava latente. Essa insegurança que estava latente e você nunca manifestou de forma de ciúmes, né? Em forma de ciúmes. Então, uma relação, digamos assim, mais instável, inconstante ali, ela tende sim a causar agravar a condição de ciúme. Isso faz sentido, porque, por exemplo, no nosso relacionamento, e quando as pessoas perguntam sobre ciúme pra mim, eu penso, não, eu não sinto ciúme, mas a realidade é que eu me sinto segura nesse relacionamento, então eu não tenho que lidar com a sensação de ciúmes, porque tu não faz coisas que me faça, mas eu já estive em um relacionamento onde era de certa forma uma preocupação, porque é uma pessoa que não tá no relacionamento mesmo, você tá, a pessoa não tá, ou sabe, uma coisa que eu percebo cultural, é que como se fosse saudável a alimentação do ciúme, tanto de fazer o outro sentir ciúme, quanto, se eu tenho ciúme é porque eu gosto. Se eu não gosto, por isso que eu não tenho ciúme. Não, ter ciúme faz parte de ter um relacionamento. E aí, faz parte. Tem que ter, ciúmes. Tem gente que usa amor isso... ou tu já falou, né? É insegurança. Então, só pra gente deixar claríssimo, ciúmes é insegurança. Tem gente que acha que um ciúme tempera a relação. E eu não discordo disso, tá? Não discordo disso. Pra mim isso é um caos. Eu não discordo, porque cada tipo de pessoa tem um tipo de padrão de comportamento que se comunica melhor com o que ela acha que é boa. Sim, tem pessoas que gostam dessa...
desse caos, né? Dessa sensação de eu tenho que estar em segurança, e não só isso, mas de alimentar a insegurança no outro. Tem Pra mim, pessoas isso é que caótico, não. gostam de coisas amargas, tem pessoas que gostam de coisas mais doces, tem pessoas que gostam de coisas mais Azedo. salgadas. Então, É assim, isso, né? o salgado é ruim. Tá? Mas eu quero dizer assim, pro nosso cérebro, pro nosso corpo, é saudável o ciúme? Aí vem aquela questão do nível, né? Tipo assim, como é uma condição natural do ser humano, a insegurança, né? A condição de sermos faltantes, então a gente passa por ciúmes. É natural que passe. Agora, o grau de ciúme, aí varia muito, né? Porque quando esses ciúmes, né? Começar a ter ali uma relação mais, digamos, de trazer um desconforto durante a vida, de prejudicar a relação, prejudicar o trabalho, prejudicar a profissão, prejudicar a saúde emocional, aí esse ciúme começa a entrar numa condição preocupante, né? Que pode não ser uma coisa muito boa ali. E tem gente que, assim, acha que o ciúme de um grau já bem mais grave é um tempero para o relacionamento. Tem gente que chega nesse nível de percepção. Sim. Então, assim, acaba não vendo direito os danos que são causados por aquele alto grau de insegurança e instabilidade. E geralmente relações assim, elas muitas vezes acabam não durando nem muito, ou terminando de forma muito atritosa, muito conflituosa. Sim. Onde aquela grande paixão se transforma em grandes inimigos. Sim. Por conta de comportamentos assim autodestrutivos de ambos, né? Que ficam nessa relação de um gerar insegurança no outro, um gerar ciúme no outro, e achar que a disputa, a luta, a cobrança, o castigo, a punição é uma forma de atenção, uma forma de amor, uma forma de afeto. E é uma forma de afeto, mas não é uma forma de afeto assim que a gente considera como saudável. Uma coisa que eu observo na minha análise de vida, dados do IBGE, dados da minha vivência. Fonte Arial 12. Pra quem não conhece design, né? Tipo assim, fonte Arial, fonte Times Roman, né? Mas eu cresci, eu acho que a maioria das pessoas conviveu com isso, com essa vivência ou as falas de que o ciúme é algo positivo. Eu gosto da pessoa, por isso que eu sinto ciúme, porque se eu não gosto da pessoa, eu não sinto ciúmes. Mas eu também observo que existe a projeção. Aquele que sente muito ciúme, que desconfia de tudo, mesmo que o outro não dê sinalizações, porque tem a pessoa que causa insegurança. A pessoa que causa insegurança, óbvio que o outro vai ficar, né, mais inseguro. Essa insegurança que a gente já nasce, é latente dentro da gente por conta desse vazio que nós sentimos, mas a pessoa aumenta essa sensação, né, com comportamentos. Só que eu percebo que existe também a projeção. Esse que trai, tem a projeção, mesmo que o outro não dê sinalização nenhuma de que tá fazendo o quê? Sabe aquela pessoa que acusa? Você tá falando com quem? Não me ligou por quê? Você tá falando com... Eu já vi muito isso. Eu nunca vivenciei, nunca tive um relacionamento com uma pessoa assim. Mas eu já vi muito isso. E das vezes que eu vi e pude ter a oportunidade oportunidade, não sei se é oportunidade, mas é porque fui coletando dados e aí fui preenchendo nas minhas tabelas de dados de análise. A pessoa era a pessoa que traía, olha. Sim. E ficava direto acusando o outro de fazer algo que a pessoa estava fazendo. Sim, verdade. Assim, isso acontece, né, porque, veja bem, né, a gente pensa assim, nossa, é muita cara de pau, né? Você fica achando que o outro tá traindo, ou tenta traindo, e acaba que é a pessoa que trai, né? Mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Como assim? Vamos lá, né, vamos com calma. A gente não viu aqui que o ciúme, a origem desse ciúme não era insegurança? Sim. Então, é um segredo que ninguém conta, tá? Assim, mas a gente entende, assim, que as pessoas que buscam trair, as pessoas que costumam trair, as pessoas que têm um padrão de traição, são as mais inseguras. Porque elas precisam triangular, elas não têm uma confiança de que aquela pessoa que está na relação, muitas vezes, não 100% dos casos, tá? Mas muitas vezes, a pessoa com quem ela está, ela não tem confiança, ela acha que pode ser abandonada.
Aí e vai aí, triangular. aí ela triangula a relação, porque se perder um, tem outro. Só que isso é profunda insegurança, porque é como se ela não conseguisse ficar só, ela precisa sempre de alguém. Então ela triangula, ela coloca ali um terceiro na relação. Tá querendo preencher esse vazio sem acolher, sem ver, com o outro. A gente pode ler dessa forma também, né? Que acaba que há um vazio ali, mas na verdade é o medo de ser abandonado. Então se eu tenho só uma relação, se aquela pessoa deixar de gostar de mim, Vou ficar sozinha. vou ficar sozinha, vou ser E não só abandonado, isso. vou deixar de existir, não sei qual é o medo profundo que simbolicamente significa estar só. Então ela vai inconscientemente. Às vezes a pessoa está só querendo, achando que quer prazer, achando que quer uma adrenalina, que quer modificar a vida, que quer temperar a vida, sabe? Ela acha que é isso, mas na verdade, na maioria das vezes, quando a gente vai investigar a fundo, é o medo profundo de ser abandonado. Então, ela, por essa extrema insegurança, ela busca fazer o quê? Colocar um terceiro na relação, ou não coloca na relação imediatamente, mas ela tem um relacionamento ali, digamos, só com uma paquera, um flerte, que não chega a virar traição. Só uma conversa. Só uma Engraçado, conversa. Na adolescência eu acho que eu gostava disso, de ter... Conversando com vários... Eu sabia que a intenção do cara era me paquerar e eu... Ai, Só que no caso aqui nós estamos falando só de uma pessoas mensagem no ego. com relacionamento. Sim, então, aí eu estou me outra relacionando com a pessoa e nutro conversas paralelas para garantir que, se falta esse, eu vou ter outras opções, tá? A origem digamos assim, da traição seria mais ou menos essa dinâmica, tá? Eu preciso colocar um terceiro na relação para garantir que se esse aqui faltar, eu tenho outro. Sim. Certo? Então, isso é uma origem de profunda insegurança na relação. E a tragédia ela acaba vivendo a traição, sendo que ela traiu ou ela provoca a traição do outro. Sim, porque imagina você ser acusado direto de que tá traindo. Na hora que aparecer a oportunidade, você vai, foda-se, ele já fala mesmo, ou ela já fala mesmo que eu traio, então pronto, já tô sendo acusado mesmo. E não raramente a traição ela é exposta. A traição da pessoa que acusa, ela é exposta. E aí o outro vai, quer saber? Então vou também trair. Né? E acaba sendo traído e muitas vezes acaba sendo abandonado também. Verdade. Então é a tragédia que se forma quando a gente está nesses padrões de comportamentos traumáticos. A gente acaba vivendo tudo aquilo que a gente quer evitar. Então faz todo sentido a pessoa que trai acusar o outro. Porque ela está profundamente insegura e ela acha que vai ser abandonada de fato. E por isso que ela trai. Sim. Aí é claro que a gente vai colocar também aqui a projeção também, né? Que a gente olha no outro aquilo que a gente faz. A gente enxerga no outro aquilo que a gente é, que a gente tem, que a gente viveu. Então a gente começa a olhar no outro, se a gente trai, a gente começa a olhar no outro que o outro também tá traindo a gente. Sim. Se a gente mente, a gente começa a achar que o outro está mentindo. Existe também esse mecanismo, tá? Mas a origem, digamos assim, vem desse comportamento mais inseguro que leva a pessoa a buscar uma triangulação. Que no começo pode ser através de conversas, tá? Não tô traindo. Tô só conversando. Conversa, amigos, amigas, só isso, nada demais. Amigos, nada demais. Só que quando a gente vai investigar mais a fundo, talvez esses amigos e amigas poderiam ser futuros pretendentes. Então vamos ser mais sinceros, né? Vamos ser sinceros com nossos sentimentos, né? Sim, muitas vezes são pretendentes, são futuros pretendentes, que estão na condição de amigo naquele momento. E está sendo nutrido de uma forma que, caso termine a relação, tem outra pessoa. O problema disso é que a gente está nutrindo o distanciamento de si mesmo. A gente nutre uma falta de confiança consigo mesmo. A gente nutre uma falta de verdade também na relação, muitas vezes. Sim. Se eu me relaciono com a pessoa achando que ela vai me abandonar, eu começo a me criar, digamos, proteções ali para evitar que aquilo aconteça. Não vou nem me entregar essa Não relação, vou nem me entregar. Pra que eu vou me entregar se eu vou ser abandonada? Isso. Abandonada. E se eu for abandonado, o que eu vou ser? Aí a gente vai lá pra questão da personalidade, do ego, né? Sim. Se o ego tá fragilizado, Exatamente. é um ego que vai estar com essas insensibilidades, com essa sensação de abandono e rejeição mais forte. Tem uma coisa também que eu percebo, até na fala das pessoas, não só de pessoas que eu convivi, mas também de coisas, né? Na internet a gente vê muitas percepções. Dessa coisa do... Se o outro terminou, eu não tenho valor. Logo, eu não tenho valor.
Sabe essa coisa? Então, a relação terminou, fracassei. Sim. Eu não sei até que ponto isso é saudável ou não, mas eu acho isso tão sem noção, porque a relação deu certo, enquanto ela estava existindo, ela deu certo. Aí, só que eu nem sei, às vezes eu acho que muito relacionamento, o ideal é terminar mesmo. Principalmente esses problemáticos que tem discussão, agressão, ciúmes excessivos. A vitória é terminar um relacionamento desse. Porque você tem um relacionamento que não é saudável, que tá trazendo malefícios não só pra você, porque toda a sua família fica mexida, né? Envolve toda a sua família. Imagina, uma pessoa da sua família tá sendo agredida ou tá num relacionamento ruim, agredida e agredindo, né? Isso desestabiliza muitas pessoas que estão ao seu redor, seja amigos, familiares, dos dois lados, né? Dos dois envolvidos. Eu diria que cada caso é um caso, né? Tipo assim, eu até concordo com você que se a gente está numa relação que está muito ruim, está causando dano um ao outro, está causando mal-estar, tá causando assim, um problema de saúde a você, ao outro e até a quem está perto de você, a tendência é que seja melhor sair dessa relação, né? O ideal é fazer terapia... Terapia de casal, terapia sozinho também. Terminar... Óbvio, mas eu percebo que as pessoas... Eu já estive nesse limbo também, que é muito doloroso ver as suas feridas. É muito doloroso. É muito doloroso. Então, eu entendo quem tem dificuldade de fazer terapia, porque eu já tive muita dificuldade. Hoje não, hoje eu tô calejada. Mas no início da terapia é difícil, viu? Por isso, assim, terminar, ele pode ser uma solução. Eu diria que, na verdade, a gente deveria evitar terminar. Porque se você está com aquela pessoa, é porque você, de alguma forma, precisa aprender alguma coisa com aquela pessoa. Algo nela te atraiu e, geralmente, são fatores traumáticos. Explica isso. Basicamente, são padrões familiares que você enxerga na outra pessoa e que você se relaciona, você se apaixona com esses padrões. E geralmente são padrões desequilibrados, são padrões que te causaram transtornos, dores, sofrimentos, que você não consegue ver direito, mas vê na pessoa. Vê a pessoa só uma atração, uma energia, uma química ali, muitas vezes, tá? Não é 100% das vezes, tá? Mas muitas vezes é assim. E aí o que acontece? Você se relaciona com esses padrões traumáticos. É como se você voltasse à sua infância. Como é o nome daquele negócio que os filhos se apaixonam pelos pais? Que seria o complexo de Édipo, o complexo de Electra, né? Que seria justamente esse resgate da onipotência através da figura do pai e da figura da mãe. Eu me relaciono com o outro, mas buscando características do meu pai e da minha mãe. Basicamente, não dá para simplificar tanto assim, porque as pessoas acham estranho isso, tá? Sim. Mas existem características e padrões no seu parceiro, se você gosta e você ama ele, ou principalmente se tem paixão por ele, existem características familiares nesse parceiro ou parceira. Total. E geralmente tem a ver com pai e mãe. E às vezes é uma característica positiva, mas às vezes é uma característica negativa do seu pai e da sua mãe. A questão não é só um ou só outro, é um padrão. São padrões, esses padrões são positivos e negativos. Sim. Você conhece uma família que só tem padrão positivo? Não tem, então tem um padrão negativo também. Então esse padrão negativo também é atraído. Curte o vídeo e se inscreve no canal. E por que não é tão bom necessariamente terminar? Porque é a oportunidade que aqueles dois têm de se relacionarem novamente com aqueles padrões familiares que não estão bem resolvidos. Não estão bem resolvidos, tá? Porque se estivessem bem resolvidos, nem teria paixão, cara. Não teria paixão. Você só seguiria e teria outra relação melhor. Mas como não está bem resolvido, os dois entram numa dança ali que começa a ficar vibrando e autodestrutiva e começam a se desequilibrar. Tá, Por isso que esses relacionamentos são oportunidades de olhar para si mesmo. Talvez o término não seja a solução ideal. A terapia seria melhor, se fosse possível, né? Obviamente, cada caso é um caso, tá? Mas se fosse possível, uma terapia de casal, uma terapia individual, como você falou, seria o mais recomendado, né? Os dois. Até para resgatar essas relações do passado, os padrões familiares que estão surgindo naquele relacionamento que muitas vezes você não consegue ver. E tem uma coisa também importante que me fez lembrar, tô falando. Se você se relaciona com uma pessoa e esse relacionamento acabou se tornando ruim, a chance de você terminar esse relacionamento
ir para um outro relacionamento bem parecido ou pior é muito grande, porque é isso. Você, o seu inconsciente, está te levando a resolver as suas questões emocionais não resolvidas. Se você não resolve, você termina, real, isso é muito real. Isso não é papo de coach. A pessoa sai de um relacionamento ruim e vai para um 10 vezes pior. Isso não é papo de coach, magia das energias, não sei o quê. Não, tá? Tem gente pensando aí, ó, isso é papo de coach. Não, viu? Psicologia, tem uma dinâmica inconsciente ali que faz a gente sim reviver traumas que a gente não conseguiu curar. E tem uma coisa, tem como sim você pegar, sair de um relacionamento ruim e ir para um relacionamento bom, mas você vai precisar tratar os seus problemas emocionais, porque tem uma coisa também importante que eu escuto de pessoas assim comentando, ou escutei durante a minha vida, e essas pessoas que gostam desse tipo de relacionamento que não é saudável, sabe, o frio na barriga, só é bom viver essa emoção. Pois é, essa emoção que se chama ansiedade, ela que é vinculada a dores traumáticas, quando essa pessoa que não está tratada emocionalmente e não trouxe para o consciente essas dores e essas feridas inconscientes, quando ela se depara com uma pessoa saudável, ela não gosta. Sim. Porque a realidade é que estar num relacionamento saudável é um relacionamento bem morno, bem sem sal. Bem sem sal na visão, olhando por esse lado traumático. Porque você não precisa ficar... E querendo ou não, a gente tem essa doença... A gente tem essa incapacidade cultural, até porque a gente aprendeu que isso é que é o bom, que a vida tem que ter essa empolgação e essa coisa e esse... Se você briga todo dia com a pessoa, você acorda brigando, almoça brigando, janta brigando e vai dormir brigando, tu sai desse relacionamento e entra no relacionamento onde você acorda e não tem briga, no almoço não tem briga, no jantar não tem briga, e à noite não tem briga, esse relacionamento vai parecer entediante. Cadê a adrenalina? Cadê aquela dinâmica? Por mais que você odiasse as brigas, vai haver um movimento de falta, uma dependência ali que faltando alguma coisa. Ainda mais se essas brigas estavam presentes na sua infância. Se seus pais brigavam assim. E aí tem que olhar, né? Terapia, né? Isso olhar essas questões que vêm do passado, que a gente não conseguiu trabalhar. A gente foi só empurrando, foi só levando e ficaram dentro da gente. Essas programações que a gente aprendeu e não melhorou e não corrigiu. Então, se for nesse caso aí, as pessoas, né, elas saem desse relacionamento, que é doloroso, doentio, né, e vão buscar uma coisa melhor. E muitas vezes não conseguem se apaixonar por uma pessoa melhor. E não consegue ficar, porque eu acho que um relacionamento ele não precisa de paixão. Não, eu digo assim, quando eu falo apaixonar é porque elas estão buscando a paixão. Sim, pois é, eu já... A maioria das pessoas busca paixão no relacionamento. Um relacionamento sem paixão não serve, é amizade, né? Muita gente coloca dessa forma. Sim. Muita gente coloca dessa forma, quando mas não a é... A melhor coisa é paz. Inclusive a paixão, ela pode até surgir posteriormente dentro de uma relação que começou saudável. Sim, é verdade. Então, assim... Na verdade, não é nem bom ficar só numa coisa. É bom que haja ciclos, haja oscilações, haja transições, porque a fluidez, eu diria que a fluidez está mais ligada à saúde do que uma coisa que está rígida, presa ali, entendeu? Uma obsessão não é saudável. Então, é natural que você passe por períodos de paixão, de um período mais tranquilo, um período sem sentir muita coisa, um período de repúdio. Num relacionamento... É natural que esses momentos aconteçam. Sim. As pessoas acham assim, não, se eu não me apaixonei é porque eu não amo. Tá errado. É porque não dá certo. Aí tem que ter a paixão, senão não vai dar certo. E outra, deixei de ter paixão, agora não amo. Cuidado também, não é bem assim. Sim. Não é bem assim. Eu vejo que existe. Quantos casais não terminaram porque perderam a paixão? Não tenho mais paixão. Aí, trai a esposa. Aí é outro motivo de traição. Mas né? tem uma coisa também que eu percebo. Os casais que terminam um relacionamento ou um casamento porque acabou a paixão, eles também não construíram um vínculo. Mas como é que você constrói um vínculo com a pessoa se você não olha para a pessoa? Você está olhando para os seus padrões traumáticos do passado. É verdade. Então, assim, é natural que não haja esses vínculos.
Tem algum vínculo, tá? Tem algum vínculo. Mas a relação é mais traumática. Mal se conversa nesse relacionamento. Geralmente são relações que mal se conversam, tá? Cada um fica meio que de um lado, se resolve no sexo. Então o sexo vira o elo, o grande elo, a grande sustentação daquele relacionamento. Aí quando acabar a paixão, você não vai ficar... Se a pessoa tem um sexo como um grande elo de sustentação de um relacionamento, na hora que acabar a paixão, tem uma má notícia. Não tem mais o desejo sexual. Acabou tudo, né? Porque só ficou aquilo. Cadê o diálogo? Cadê a parceria? Cadê os tempos de qualidade? As vitórias que você compartilhou com aquela pessoa, as fraquezas que você conseguiu acolher daquela pessoa. A pessoa também viu as suas. A vulnerabilidade, o humano que está ali. Cadê o humano que está ali que você não se relacionou? E cadê o humano que está dentro de você que você não está se relacionando? Então é natural que tem relações assim, onde acaba a paixão e o relacionamento se desfaz. E são grandes oportunidades perdidas. Por isso que eu falo, terminar um relacionamento é uma solução? Eu diria que às vezes pode ser, mas não é algo desejável. Dá para se salvar um relacionamento, dá para... Quando cada um começa a olhar para si, quando cada um começa a ver que o problema que ele vê no outro tem mais a ver consigo mesmo, a relação começa a tomar uma outra dinâmica. Não, esse é o ideal do ideal. Agora, eu pelo menos convivi com um relacionamento conturbado da minha mãe e do meu pai, e a melhor coisa que eles fizeram foi se separar. Agora sim. Cada caso é um caso. Quando eu falo isso, é porque para qualquer criança, para qualquer pessoa que convive com pais que não dão certo e que não são maduros o suficiente para ver os erros, tipo, só o outro tá errado e assim não tá errado, sim. Óbvio que se você perguntar para qualquer filho que tem os pais separados, qual é o desejo? Que os meus pais tivessem ficado juntos. Claro. Mas, pelo menos a minha percepção a melhor coisa que eles fizeram foi isso. Porque eles estavam, na época, imaturos demais para conseguir manter um relacionamento. Então, a melhor coisa que eles fizeram foi se separar. Cada caso é um caso, né? Principalmente se há agressão, se há danos físicos, risco de vida, eu acho que o pior... Cada caso é um caso. Que aí vem, né? Um relacionamento que tá ruim, que parece que os dois estão forçados ali. E aí tem também isso, principalmente quando tem vínculo com a religiosidade, né? Tem essa coisa do forçado. E nada que é forçado é bom. Quando você se sente internamente forçado a algo, sim, não encaixa. E parece que tem ainda um movimento de revolta, né? Não quero que encaixe também. Só que essas coisas, elas podem ser trabalhadas em terapia. A questão é essa. Sim, mas é por isso que eu falei que é o ideal do ideal. Isso. O ideal do ideal façam terapia, amadureçam, vejam as suas dores e tratem. Não é nem o ideal do ideal, porque quando você fala ideal do ideal, parece que é uma coisa que é inalcançável, que não é inatingível. Não. Mas não é. A terapia é o recomendável, não é nem o ideal, não, é o recomendável. É o básico. É o básico. Entende? Nós temos péssima educação emocional, é o básico. Eu tenho uma péssima perspectiva sobre isso, porque eu vivenciei um relacionamento ruim, não meu, né, mas os meus pais e... Sim, mas cada caso é um caso, né? Tipo assim, quando chega nesse nível, realmente fica complicado, né? Mas na maioria dos relacionamentos que tem brigas, e essas brigas vão aumentando a frequência, vão aumentando a intensidade, vão progredindo gradualmente, a pessoa fica anos ainda nesses relacionamentos, até que gera uma agressão física mais intensa. Gente, são anos de evolução até chegar uma agressão física, uma situação inviável. Mas também tem uma coisa que eu observo, eu já vi até em casais, de brincar se agredindo. Já começa por aí. Começa por aí. Eu acho que o problema já vai nisso. Ou falar palavrão com o outro por brincadeira. Sim. Não, é só brincadeira. Mas na hora você já construiu a estrada, a via. A via emocional de falar palavrão com o outro, de desrespeitar o outro, de diminuir o outro, de agredir o outro verbalmente, fisicamente, já foi construída. E a questão o outro vai sinalizar pra você. Porque, quer dizer que não pode chamar palavrão? Olha, a dinâmica de casal é de cada um, tá? Cada casal tem a sua dinâmica, tá? Mas, a partir do momento que o outro começa a reclamar, o que frequentemente acontece? O outro começa a invalidar. Não, tu é muito besta, tu é sensível, tu é frescura, tu gosta que eu sei. Então o outro começa a ficar querendo ter uma solução ali de invalidação para manter o padrão familiar que ele tem.
ali, entendeu? A relação. Então ele não está olhando o outro. Mas a partir do momento que o outro manifesta que não gosta, é o momento de se procurar alternativas, diálogos. E se não houver diálogo, buscar terapia, tratamento, uma coisa de casal. E se não houver das duas partes esse acordo, né, é buscar o seu. Tá? Buscar o seu. E tem uma coisa importante, eu sou uma pessoa que fiz terapia, os primeiros anos que eu fiz foi de forma gratuita, porque as pessoas têm essa visão de, eu não faço terapia porque é caro, mas tem muitas faculdades, inclusive a maioria das faculdades. Em Fortaleza, todas as faculdades, elas têm o auxílio, elas dão terapia. Eu fiz terapia por 4 anos e pouco, na UFC, na faculdade federal. Eu fui para a faculdade mais longe da minha casa. Mas, gente, tem muito. Eu vou deixar os dados. Vou colocar os dados aqui das faculdades, os números. Então, essa questão de eu não tenho como pagar a terapia, não. Você tem como fazer terapia. E vai ser o melhor dos melhores atendimentos? Não, mas é alguma coisa. Eu fiz terapia durante 1 ano em grupo. E pra mim era extremamente desconfortável. Foi a primeira vez que eu fiz terapia e eu passei 1 ano fazendo terapia em grupo. É muito estranho. Mas é muito bom também. Porque é muito valioso também. É muito valioso. Quando eu falo que é muito estranho e é difícil, é porque, pelo menos na minha cultura familiar, não existe esse compartilhamento do que acontece dentro da minha casa. Então pra mim era muito difícil. É tanto que eu fazia terapia e nos primeiros 2 anos... Pra mim era muito difícil ir pra terapia e falar sobre as coisas que me incomodavam dentro da minha casa ou que aconteceram, porque eu sentia que eu tava traindo os meus familiares, falando de coisas que me incomodavam. É doido, né? Mas a gente tem essa percepção. E aí, façam terapia. Essa coisa do é muito caro já não existe mais, porque a gente já tem outras oportunidades de fazer terapia de forma gratuita. Às vezes com uma taxa menor. Inclusive tem muitos... online, tem muita plataforma online que você pode fazer. Você paga aí uma quantia que eu não vou dizer aqui o valor, mas cada um tem seus preços, você consegue fazer a terapia ali, uma assistência e tal. Às vezes a gente só falar o que sente, ter um espaço de fala, já ajuda bastante, já ajuda muita coisa. Claro que o terapeuta, ele tem uma dinâmica diferente, né? Ele vai fazer conexões com coisas que você não está vendo. Ou seja, sua amiga não é terapeuta. Não é terapeuta. Ainda mais aquela amiga que te apoia, né? Porque tem uma coisa você faz as coisas, te apoia. É. Mas assim, não é esse apoio que o terapeuta dá. O terapeuta ele dá um apoio que você, que às vezes é até desagradável. Mas te conecta consigo mesmo, que te deixa mais forte. Sim, porque uma coisa importante da terapia, que é diferente do seu amigo, da sua amiga, é que a maioria dos amigos vão te apoiar, mesmo que você esteja errado. Quando a realidade é que o terapeuta, ele te traz pra realidade, né? E a maioria dos amigos... amigos... Ele traz pra você olhar pra si, porque você não tem o poder de mudar ninguém. E a maioria dos amigos não olha a si. Eles não têm educação emocional. Sim. Então como é que vai olhar o teu emocional? Eles vão dizer assim, não, vai ficar tudo bem, mulher, vai ficar tudo bem, vai passar. Ele é um cachorro mesmo. Mas não pergunta, e tua parte, a tua responsabilidade sobre isso? E tu, o que tu tá sentindo, O né? que você está sentindo? O que você ganha em estar nessa relação ainda, mesmo acontecendo isso? Te lembrar alguém, sabe? Fazer um processo de questionar. Será que, por que eu tô nessa relação mesmo? O que eu ganho com isso? Mas já tá tão ruim que eu tô ganhando o quê com isso, meu Deus? Sabe? Então, e acolher também, né? Fazer o acolhimento. O que é que você sente? Me fala mais. Tudo bem, eu tô aqui com você, né? Tem a parte do acolhimento, mas também tem a parte da conexão ali com as ideias e símbolos que você não tem, digamos assim, consciência do que está acontecendo. A gente chama de inconsciente, né? Trazer para consciência esses traumas que te ligam a esse relacionamento que não é saudável, né? Como é que a pessoa, ela pode resolver os ciúmes? A pessoa percebeu, nossa, eu tenho ciúmes. Vou te falar uma coisa que pra mim eu nunca tive ciúme disso, mas eu já vivenciei muito pessoas com ciúme disso, que tu falou, né, no início, tem pessoas que têm ciúme de pessoas, tem pessoas que têm ciúme de coisas, e eu sempre lidei muito bem com presentes, seja receber presentes ou dar presente, e na minha percepção, eu dou o presente, e esse é o ato que eu queria fazer. Eu queria demonstrar o meu afeto com aquela coisa, aquele objeto, enfim.
E pronto. Se a pessoa pegar esse objeto e der pra outra pessoa, eu não me sinto magoada. Mas eu percebo que... Você é uma exceção. eu percebo que as pessoas têm, principalmente porque eu sou o tipo de pessoa que eu me desfaço das coisas com muita facilidade. Eu não tenho o mesmo objeto por longos anos. Porque normalmente se entrou novos, saem os velhos. E eu tenho muito esse hábito de doar, porque a minha mãe é uma pessoa que sempre... A gente vivenciou muito isso. A minha mãe doava as coisas, seja objeto, roupa, sandália, enfim. Então, eu vivenciei isso e pra mim, é isso. Pra você é isso, né? Mas a gente Mas vê... eu não sei lidar quando o outro vai e sabe, ou eu mesmo falo que eu dei aquela coisa e aí a pessoa fica... Tu deu o meu presente, e aí eu fico até nervosa, que eu fico, vale meu Deus do céu, o que é que eu Deixa eu respondo? explicar, né, o que acontece. Existe o símbolo da aliança, que é tipo uma espécie de arquétipo, né? Eu dou um presente pra você, eu não estou me desfazendo de algo. Não, eu estou dando pra você um objeto, que esse objeto simboliza a nossa relação. Ah, eu acho que é porque eu não tenho essa via. Se o seu marido, né, pegar a sua aliança que você deu e der pra outra pessoa, tu vai sentir o quê? Se ele me comunicar antes... Não tô falando de se comunicar. Tô falando ele vai pegar e deu. A aliança, sim. A aliança, eu acho que... É mais ou menos esse simbolismo. É porque a pessoa sim. Tá vendo o presente como a aliança. Como uma forma de vínculo. Onde, se você desfaz aquele objeto, você desfaz do vínculo. Entende? Então, existe ali uma construção de aliança. Esse simbolismo de forçar a relação... Forçar, digamos assim, né? Cultivar a relação através das coisas materiais... Material como símbolo, ele vai ter uma ligação assim, nesse sentido. Você tinha uma ligação na sua família que era de doação, né? Eu mostro meu afeto, eu dou e pronto, doei, né? Entreguei. Mas muitas pessoas colocam o objeto como um símbolo de ligação. Um símbolo da nossa amizade. Então, assim como aliança. Se eu me desfiz do objeto, a pessoa acha que... Eu tenho que olhar, receber o objeto, de mim. Eu tenho que olhar o objeto e lembrar de você. Então você fica com o objeto porque eu acho meio doido. Tem a certeza de estar sendo lembrado. E vamos colocar dessa forma também, né? Não é uma insegurança? É uma insegurança, totalmente. Como é que um objeto vai simbolizar uma relação? Não é uma insegurança? Não é, eu não estou dando um objeto para a pessoa e estou esperando que ela, ao olhar aquele objeto, lembre de mim. Por mais que eu não saiba, aí vem as questões inconscientes, né? Não dou presente para ninguém para ficar lembrando de mim, não. Pois é, mas se a pessoa dá, você acha ruim? Então tem uma inconsistência ali, né? Tem coisas inconscientes que a gente não percebe. E outra coisa também, uma vez eu presenteei uma amiga e aí depois ela... Eu fui na casa dela, né? Foi um objeto de decoração. E aí eu fui na casa dela, aí ela construiu toda uma história justificativa. Aí quando eu percebi que... e ela tá com medo de eu ficar com raiva porque ela se desfez do objeto que eu dei pra ela. Aí eu falei, não, mulher, relaxa. Não tem problema não, eu não... Porque pra mim é realmente isso, não faz sentido. A pessoa que sente ciúmes, o que é que ela pode fazer pra começar a lidar? Porque não é não ter ciúmes, é lidar com ciúmes. Tem uma coisa que eu faço bastante, porque assim, eu já percebi que pra mim... Pelo menos no relacionamento. Eu não tenho ciúme da minha mãe com meus irmãos. Engraçado, mas Você tem ciúme? Pois é. Você Não, pera ainda. Eu disse errado. Eu não sinto ciúmes com frequência dos meus pais. Mas recentemente, eu acho que não moro mais com a minha mãe, né? Não moro mais com a minha mãe já faz bastante tempo. Mas eu acabei sentindo ciúme da minha mãe. Aí eu até falei pra ela, nossa mãe, eu senti ciúme da senhora pela primeira vez, assim. Pela primeira vez que eu lembro, né? Porque com certeza quando criança você sente muito mais ciúmes, né? Sim. Aí, o que eu ia falar? É que eu sofro de perda de memória recente. A pessoa que sente muito ciúmes, o que ela pode fazer pra lidar? Aí, espera aí, eu vou botar um ponto. Eu percebo que, pelo menos no meu relacionamento amoroso, o que acontece? Se eu tiver insegura, ou seja, se a gente discutir, e a gente discute porque somos um relacionamento, somos pessoas normais e existem discussões, e normalmente não são discussões voltadas ao outro, né? Não é ao outro, não. É coisa de casa, gente.
É coisa de casa. É tirar a cadeira do lugar e não colocar no lugar de novo. É deixar um prato em cima da mesa. Então, quando a gente tem discussões e eu percebo, aí causa uma insegurança, aí pode vir a acontecer uma situação de eu sentir ciúme. E aí uma coisa que pelo menos eu faço, aí eu tô falando eu, pessoa Sandy, pela minha vivência, mas o Giliar vai dar os pitacos dele quanto a psicanálise, né? Psicanalista. Eu trago pra realidade, então quando eu sinto ciúmes, eu trago, tá ok, mas eu senti ciúmes de quê? Aí eu digo pra mim mesma a situação que me causou ciúmes. Mas por quê? E o que pode acontecer? E se, aí vamos lá, vamos colocar num pico de insegurança alta. Tá, mas e se a gente terminar? Eu vou morrer? Não. Minha vida vai acabar? Não. Eu vou ficar sozinha pra sempre? Quem sabe? Porque eu posso escolher não me relacionar mais com ninguém. Mas aí quando você vai trazendo pra realidade, pronto, acabou. Sim. Então não é deixar de ter ciúme. Porque você não consegue deixar de ter ciúme, né? Você consegue lidar com o ciúme. Agora fale você como... Eu acho que você falou brilhantemente, né? Porque é exatamente isso. O modo como você tem para lidar com o ciúme, geralmente é trazer esse ciúme para a realidade, porque é uma imagem que você tem na sua mente, que liga ao passado, e ao trazer para a realidade, trazendo para o presente, vai sendo obrigado, digamos assim, a ver novas perspectivas, que não era bem aquilo que você pensava. Você não tem certeza se foi realmente aquilo que você achou. Sim. Por mais que você tivesse certeza emocionalmente, né, porque no passado aconteceu, talvez com outras pessoas, ou você viu acontecendo, mas não foi, você não sabe dizer se realmente aconteceu aquilo. Então essas coisas vão te libertando desse, digamos assim, ciúme imediato direcionado. Mas elas não curam o ciúme, tá? Porque quando você tem um ciúme mais, digamos assim, mais intenso, digamos assim, tem um padrão de ter um ciúme mais intenso, é porque a sua insegurança está muito alta. Tem que tratar essa insegurança. E aí você trata a insegurança, que é a raiz do problema. Que é a raiz do problema. E uma vez que você está seguro consigo mesmo, seguro com o seu passado, você vai conseguir estar seguro com o seu parceiro. Sim, é verdade. E seguro se não tiver parceiro também. Sim. E aí, cadê o ciúme? Ele tem a escolha dele. Então você começa a se relacionar com o outro e também se relacionar com essa liberdade que é viver, que é você é um ser humano, o seu parceiro também é um ser humano, os dois são autônomos, os dois têm poder de escolha e os dois podem escolher estar juntos. Mas podem escolher não estar juntos. Podem não escolher estar juntos, mas a questão é, se estão juntos, que seja pela escolha. E não pela obrigação, e não pela pressão, e não pela culpa, e não pela ameaça, mas pela escolha. Você vê como a relação começa a mudar quando eu escolho estar com essa pessoa. Sim. Julia, o ciúmes, ele tem relação com a objetificação, porque quanto mais você vê a pessoa como objeto, na minha percepção, né? Mais ciúmes... Não é à toa que eu falei no começo do vídeo sobre objetos. Sim. É, porque... Eu não vejo o outro, eu vejo uma leitura, uma projeção daquilo que tem em mim, e mais o outro é um objeto que recebe essa projeção. Eu não vejo o ser humano que está ali na relação. Pois é, né? Mas todo mundo meio que é assim, tá? Tipo assim, você vai se educando um padrão pra sair disso. A gente vai se educando para conseguir ver o outro. Olhando pra gente. Olhando pra gente, tá? Mas é exatamente isso, você vê o outro como objeto, e esse objeto ele está estagnado, ele está estático, ele não vai conseguir, digamos, mudar, porque na sua mente você tem uma leitura sobre aquilo. E isso estranhamente te traz muita insegurança, mas estranhamente traz segurança também. Sim. Porque tu tem certeza de que vai daquele jeito. É um padrão que tu revisita. E é uma fantasia, né? Porque a gente muda tanto. Sim, é fantasia. Então, daí que trazer para a realidade é sim uma forma de lidar com esse ciúme, mas assim, para, digamos, resolver a questão do ciúme, eu digo resolver, não é deixar de sentir, mas sentir de forma talvez saudável, sem prejudicar você, os seus relacionamentos, suas amizades, enfim. Esse ciúme saudável é você trabalhar a sua segurança consigo mesmo, com seu passado, com seu parceiro. Mas essencialmente consigo mesmo, tá? Se você sente ciúmes,
fica tranquila que tem solução sim, tá? Faça terapia, busque olhar para si mesmo, pacificar, se sentir mais segura consigo mesmo. Porque a segurança vai vir daí, tá? O seu parceiro, ele pode parecer que te traz segurança, mas ele não te traz segurança de verdade. A segurança está dentro de você. Sempre assim. Sempre assim. Terminamos de forma profunda. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.